Imagina você ler uma webtoon onde nos primeiros capítulos a gente já vê que no momento em que o prota nasce, ele acaba sendo detestado pela família após não possuir um braço e, pra completar, é sempre derrotado por um gênio em combate. Só que quando ele começa a treinar pra valer, ele acaba vencendo esse cara e posteriormente acaba sendo traído ao ser esfaqueado por essa mesma pessoa. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou hoje, galera, do vídeo começar apenas falando com vocês que esse vídeo vão conter spoiler, caso você ainda não tenha dado uma olhada em Standard of Reincarnation. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E tudo começa com o nascimento do Devin, que era um dos membros de uma família muito respeitada, só que pelo fato de ele ter nascido sem um braço, já que ele estava numa disputa de irmãos pelo poder, fez com que a vida dele fosse completamente miserável, já que o pai dele odiava o fato de ele não parecer ser capaz de superar o primo em qualquer aspecto possível, seja desde começar a caminhar desde cedo, ou então em conseguir lutar ou utilizar a mana, fazendo com que ele sempre fosse detestado pela família por causa de tudo isso. E nisso a gente viu que ele acabou sendo mandado para poder ajudar o Kaijin, que era o primo gênio dele, fazendo com que ele fosse sempre surrado e atacado pelo próprio primo em todas essas ocasiões. Só que é claro, o cara não desistiu e continuou treinando, mesmo depois que foi mandado embora de dentro da família, fazendo com que eventualmente, só pelo fato de ele ser um cara mega esforçado e sempre treinar para derrotar o Kaijin em todas as ocasiões, mesmo sofrendo várias derrotas no processo, isso fez com que ele se sobressaísse no final, já que graças ao fato do Kaijin também parar de treinar por ele ser uma pessoa que sempre recebeu tudo do bom e do melhor, também acabou ajudando para que ele acabasse perdendo a vontade de continuar treinando para poder lutar contra outras pessoas, e isso fez com que o Devin se sobressaísse dentro da batalha. Só que o que ele não esperava era que o Kaijin ia ser tão podre a ponto de acabar apunhalando ele pelas costas, e meio que, graças à família dele, tudo isso meio que foi acobertado, já que o Kaijin era meio que o estrelinha de todo esse pessoal, o que fez com que naquele momento ele fosse preso e o caso fosse meio que abafado, fazendo com que ele fosse passar uma vida miserável graças ao Kaijin, e isso meio que foi deturpado, fazendo com que o Devin fosse o cara malzinho da história, enquanto o Kaijin seria o bonzinho, que acabou se sobressaindo e melhorando seus aspectos. Inclusive isso meio que custou, né, a ele ser torturado de toda forma possível dentro da prisão. E aliás, o Kaijin até foi reconhecido como Imperador da Espada, graças aos, vamos dizer, falsos feitos que ele acabou causando, né? E lógico, depois de tudo isso e esse reencontro entre os dois, a gente vê que o Devin passa um bom tempo dentro da masmorra, ficando só pele e osso, aguardando pela morte que estava à sua frente naquele momento, e ele se perguntando o porquê que ele acabou não morrendo dentro da arena. Só que no momento que a vida dele acaba passando durante um filme, na cabeça dele, ele meio que começou a se perguntar como é que a vida dele teria sido se ele tivesse sido amado pela família e tivesse conseguido bons professores e até o prestígio da família dele que ele tanto queria, fazendo com que ele visse que ele não queria morrer. E nisso a gente via que ele, ao dizer que queria viver, acabou meio que reencarnando em um outro corpo futuramente, com uma pessoa meio que puxando o braço dele naquela situação. E nisso a gente meio que viu que ele acabou descobrindo através da informação do cérebro dele que ele era o 7º filho do Zadenka, que aliás faz parte de uma linhagem de um garoto que acabou pedindo para treinar com ele na época em que ele acabou lutando dentro da arena e ficou conhecido naquela época. Só que agora isso era uma coisa bem distante. Inclusive o cara que tava meio que brigando com ele até tentou infligir mana nele para que ele sentisse algum tipo de dor, só que é lógico, ele rapidamente bloqueou esse ataque e botou o cara pra escanteio sem nenhum problema. E aliás, é aí que a gente vê que mais pra frente ele acaba achando que tudo aquilo era um sonho, se não fosse o fato de ele ter esbarrado com as memórias do passado, que no caso seria o fato de ele ter descoberto que o cara que era responsável por esse corpo era um completo covarde, que até se encolhia e chorava sendo atacado por uma garota. E daí ele acaba descobrindo várias outras informações, como no caso o fato do que aconteceu algumas eras atrás, até alguns acontecimentos no presente, e nesse momento ele acaba meio que conhecendo, né, o antigo dono desse corpo, que no caso seria o Julia, e ao que parece o dono original desse corpo tinha acabado se tornando uma espécie de deidade menor, né, que a partir de agora ia começar a ajudar o Vinci, no caso o Devin, né, a poder começar a evoluir mais e mais para descobrir o que aconteceu no passado dele. E engraçado, galera, porque rola todo um mistério dentro desse momento, já que o Devin meio que eventualmente acaba descobrindo que o nome dele foi colocado como se ele fosse um tipo de demônio, alguma coisa do tipo, sendo que recentemente a gente descobriu que na verdade quem era o demônio que tava meio que possuindo a galera era o Kaijin, que mesmo depois de morto não deixava de sentir um complexo de inferioridade por causa do Devin. E para completar com os conhecimentos da vida passada, além dos conhecimentos que ele acabou adquirindo nessa vida, ele começou a evoluir bastante
ao ponto de conseguir adquirir vários feitos, como no caso o fato de ele ter conseguido várias bênçãos que ele não teria na vida passada, além de ter conseguido uma espada extremamente poderosa e conseguir também mais treinamento, já que atualmente como nobre ele já conseguia ter vários professores exemplares, como foi diferente da sua vida passada. Só que parando agora, eu vou estar dando uma pausa para que vocês deem uma olhadinha dentro da história, já que eu incrementei várias coisas de vários capítulos diferentes, porque eu queria também saber se vocês vão curtir esse tipo de formato de vídeo das Webtoon. Então comenta aqui embaixo se vocês curtiram desse jeito ou se vocês preferem uma explicação mais rasa, só falando dos primeiros capítulos. E é claro, caso vocês queiram ver outros conteúdos de Webtoon, ou então novel, ou então mangá ou anime, aqui dentro do canal você tem que estar inscrito no canal, deixem o like, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que vocês fazendo esse tipo de conciliamento com o canal, vocês ajudam a gente a continuar trazendo todos os tipos de vídeos, além de lives que eu tô trazendo recentemente. E se quiserem, atualmente eu acabei de abrir o clube de canais para vocês poderem continuar vendo todos os conteúdos de debate enquanto a sexta temporada não chega, além de outros conteúdos que eu posso estar trazendo. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.